Olá, tudo bem? Me chamo Maicon Fernando Guarese e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Projeto de Vida, um material didático com proposta de educação antirracista, cuja autoria é minha e também da professora doutora Renilda Vicenzi. Esse é o resumo que eu apresentei para o evento e, para não ficar de forma muito enfadonha, não vou ler na íntegra. Então, qual é o meu caminho enquanto professor e pesquisador? Eu me formei em 2017 em História pela Universidade Federal Fronteira Sul, campus Chapecó. Depois eu fiz um curso de pós-graduação em Ensino Integrado de Filosofia, Geografia, Sociologia e História pelo IFSC de Santa Catarina. Depois eu acabei fazendo também, ingressando no mestrado em Educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, lá em 2022. E atualmente eu estou cursando o mestrado. E qual é o meu percurso enquanto professor dessa área? Eu já lecionei então História, Sociologia, Ensino Religioso e me deparei na minha carreira com muitos tipos de programas de educação, como o Ensino Médio Inovador, o EMIT, o Novo Ensino Médio. Todos esses programas me fizeram pensar numa coisa muito interessante. Eu comecei a me deparar e rememorar o que tinha acontecido na minha infância. Eu nasci na Serra Gaúcha e lá na Serra Gaúcha me deparei com muitos preconceitos, com racismo, com coisas muito ruins para os afrodescendentes e também indígenas. Mesmo eu sendo branco, eu acabei me tocando por isso e percebendo que isso era uma coisa muito ruim para a sociedade. E eu comecei então a fazer leituras sobre o tema e investigar o tema. Também enquanto professor eu presenciei também, infelizmente, aqui no oeste catarinense, de onde eu moro em Ipumirim, Santa Catarina, que fica no oeste catarinense. Me deparei então com a exclusão de negros, xenofobia contra estrangeiros, principalmente nos últimos anos com a onda de imigrantes venezuelanos. Também me deparei muito na sala de aula com a invisibilidade e mesmo o silenciamento dos indígenas. Por isso eu decidi pesquisar o tema do ensino de cultura afro-brasileira e indígena nos materiais didáticos do novo ensino médio. E esse é o meu tema de pesquisa. O novo ensino médio, ele surge aqui em Santa Catarina de uma forma que ele foi dividido de duas maneiras. Primeiro com a formação geral básica, através da BNCC, e a parte flexível foi dividida em 5 partes, que são itinerários formativos, a segunda língua estrangeira, trilhas de aprofundamento, componentes curriculares eletivos e, por último, também o projeto de vida. Nesse evento em especial, eu vou apresentar o resultado que eu busquei pensar através do projeto de vida. O projeto de vida ele foi desenvolvido aqui no estado para dar 2 aulas semanais para os estudantes, para que eles possam então pensar sobre o seu futuro, pensar sobre o que vão fazer depois da escola. Se vão ingressar no mercado de trabalho de forma direta, se vão ir para uma universidade, pensando então um projeto de vida, o que irão fazer para o futuro. E essas aulas semanais do projeto de vida, elas ganham tanta importância que até mesmo elas tinham mais aulas que o próprio
próprias disciplinas do tronco comum, como por exemplo História, Geografia, Filosofia, Sociologia, área de Humanas. Então, eu, professor Renilda, nós pensamos esse trabalho em conjunto com o projeto de vida. Nesse evento eu vou apresentar o resultado da minha fonte de pesquisa, que foi o chamado Projeto de Vida, o livro de Projeto de Vida, Meu Futuro, em ensino médio, lá em 2020. Esse material didático está em uso pelos professores aqui da região oeste de Santa Catarina e é um livro de 208 páginas que ele é dividido em várias unidades temáticas. O livro tem 9 capítulos em cada unidade temática, que são 3 unidades temáticas, totalizando então 30 capítulos. E é bem interessante porque esse livro ele é feito por os autores desse livro são dois psiquiatras. Então são o Erlei e a Fernanda Sassi. Eles são então psiquiatras, só que chama atenção já de cara, porque na minha carreira docente nunca vi médicos escreverem sobre a educação. Isso já é meio espantoso por si só. Então eu analisei, uma das coisas foi analisar as imagens, né? Eu analisei as imagens e também a escrita. Para não ficar muito demorado essa apresentação, eu busquei trazer aqui só as imagens impactantes desse livro Meu Futuro. Então eu separei ali, como vocês podem ver, os sujeitos por raça e cor nas imagens do livro. Aqui eu coloquei apenas onde aparecem negros e indígenas, não os brancos, porque eles não são o foco da pesquisa. Eles só aparecem a coluna brancos aí quando estão sendo colocados com outros sujeitos, negros ou indígenas. Então, nesse livro, nós temos um total de 15 fotos, 6 ilustrações e uma charge que se referem a negros e indígenas. Especialmente a indígenas, nós temos apenas 2 fotos e uma ilustração. Já de negros e afrodescendentes, totalizamos então 17 fotos, imagens ou charges. Então já chama muita atenção isso, né? Poucas imagens no livro didático sobre indígenas e negros. No total, esse livro então ele contabiliza 142 imagens que se referem a seres humanos. Então, 81% delas temos brancos, 17% das imagens têm negros e apenas 2% de indígenas. Um número muito irrisório. Então, no geral, nós percebemos apenas que temos apenas 7 imagens de negros e 3 imagens de indígenas somente nessa foto, nesse livro. O que demonstra o que Cida Bento chama de privilégios da branquitude. Então, um pacto entre os brancos para perpetuar o domínio dos brancos sobre os negros e os indígenas. Vamos agora dar uma olhada em algumas fotos, imagens, ilustrações sobre os indígenas. Essa primeira foto que eu trago aqui, essa ilustração é de uma menina lendo. Nós podemos perceber aí que essa menina está muito estereotipada. De que forma? Então, o maxilar dela está muito saliente. Percebemos também partes mais escuras do corpo, como as mãos, o nariz, algumas regiões dos dedos dela. Também percebemos que ela está no escuro, menina. A guria está no escuro. O que se percebe aí é que essa foto não positiva os negros. Infelizmente, essa foto ela acaba por depreciar e fazer uma imagem negativa dos afrodescendentes, né? Então, o que seria uma coisa boa, ela estar lendo, não é boa porque não está positivando a criança.
Outras imagens que chamam a atenção são da escritora Carolina Maria de Jesus e também o livro da Conceição Evaristo. De início pode parecer que não seja muito chamativo as duas imagens, e realmente elas não são à primeira vista. O que parece muito estranho nessas imagens aqui é que elas são diminutas nos livros didáticos, então elas estão apenas para ilustrar algo. Por exemplo, essas imagens, as duas, elas têm 3,5 centímetros e 3 centímetros, respectivamente, o que demonstra elas serem imagens muito pequenas para o livro didático. Está ocorrendo então um silenciamento da população negra, porque apenas colocam imagens para ilustrar que elas estão aparecendo aí, mas não debatem a temática de forma aprofundada. Poderia-se pensar, por exemplo, nos crimes de ódio racial das redes sociais, linguagem racista que ocorre no cotidiano, mas os livros estão lá apenas com mensagem muito curta, apenas para ilustrar o livro didático, para dizer que tem os indígenas aparecendo no material didático, o que é muito preocupante. Também outra imagem impactante é essa dos indígenas. Então, uma das 3 imagens que aparecem indígenas, os indígenas estão observando o meio ambiente. Ali vemos então um indígena observando num olhar de impotência, uma falta de atitude que parece os autores demonstrarem, uma resignação. Então, com todas essas imagens que nós vimos, então podemos perceber com todas as imagens que nós vimos que, apesar dos autores citarem personalidades importantes da educação antirracista, como Ailton Krenak, Davi Kopenawa e Yanomami, também citam Joênia Wapichana, as escritoras Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Essas figuras elas são citadas, sim, mas apenas de forma ilustrativa. Eles não têm uma educação, os autores não fazem um debate realmente aprofundado sobre a temática da educação antirracista. Eles apenas citam para ilustrar algo sobre o tema. E também, algo bem interessante, eles não usam as leis nacionais que foram desenvolvidas desde 2003 até hoje sobre educação antirracista. Cito, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação antirracista do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Esse material não é citado. Também as ações e orientações para a educação antirracista não são citadas de 2006. Então a gente percebe que mesmo as leis de 2003 e 2008 sobre a educação antirracista, sobre o ensino de cultura e história afro-brasileira e indígena nas escolas, elas não são citadas. Então nós percebemos que esse material apenas ele tem um verniz de educação antirracista e não prepara os jovens para positivarem os afrodescendentes indígenas, o que é muito perigoso, pois esse material deveria ser o principal norteador para os jovens, em especial os afrodescendentes e os indígenas, construírem um projeto de futuro. Agradeço a atenção e tenham um bom evento.